Fala, meu querido, minha querida. Estamos iniciando aqui a nossa segunda revisão para a Guarda Municipal de Santa Cruz. E na aula de hoje nós veremos esses tópicos aqui, ó. Estatística, média, moda e mediana. A gente vai ver também a média ponderada, equação do primeiro grau, conjuntos, progressão aritmética e geometria básica para fechar a nossa revisão, ok? Então, olho na tela. Estatística, média, moda e mediana. Vamos lá. Primeiro, antes de irmos para as questões, vamos verificar aqui o que é cada uma dessas medidas de posição. Média, moda e mediana são as chamadas medidas de posição. A média nada mais é a que a gente mais conhece, né? Vou colocar aqui para vocês. Ela é a soma de todos os valores divididos pela quantidade. Professor, tem um exemplo disso? Por exemplo, digamos que a gente vai fazer a média de idades aí de 5 pessoas, né? Então a gente vai fazer a média de idade de 5 pessoas. A gente tem que somar todos os valores, ou seja, a idade dessas 5 pessoas e tem que dividir pela quantidade que a gente está somando, que é quanto? São 5 pessoas, então eu tenho que dividir por 5 e aí eu vou encontrar a média de idade. Então basicamente é isso aqui, ó, soma de todos os valores divididos pela quantidade total aí de valores que a gente somou. A moda. A moda é a mais fácil. É o valor que mais se repete. Só precisa lembrar disso. A moda é o valor que mais se repete. E a mediana é a mais complicadinha aí das três, né? A mediana ela vai ter duas características. Uma quando é ímpar e outra quando é par. Então a gente vai ter que verificar a quantidade de termos. Se a quantidade de termos é ímpar ou é par. Lembra que a gente falou que o exemplo seria 5 pessoas para tirar a média de idades? 5 é ímpar. Então, na mediana, já trabalharíamos aqui ó, na forma da ímpar, que é o quê? No ímpar, a mediana ela vai ser exatamente o valor central. Ou seja, o valor que está no meio. Opa! Quase não sai esse N. O valor central. Então, quando a quantidade de termos for ímpar, a mediana vai ser o valor que está exatamente no meio. Quando for par, vai ser o quê? A média dos dois valores centrais. Ou seja, a gente vai pegar os dois valores do meio e dividir por 2. Por exemplo, se a quantidade de termos for 6, eu vou pegar os dois termos que estão no meio, que aí no caso vai ser o 3 e o 4. Pega esse terceiro e quarto termo, vou somar eles e dividir por 2. Assim eu vou achar a mediana quando a quantidade de termos for par. Porém, tem um detalhe. Antes da gente contar se é ímpar ou par, para a gente achar a mediana, a gente tem que colocar os dados em rol. Se não colocar em rol, vai dar errado. O que é o rol, professor? Olha na tela. O rol é a organização dos dados aí em ordem crescente ou decrescente. Então, uma das duas você vai escolher. Geralmente a gente usa a crescente, né? Mais fácil. Olhar do menor para o maior. E aí, depois de organizar esses dados aí em ordem crescente ou decrescente, os valores que estão centrais, ou seja, os valores do meio ali, são as medianas. Quando for ímpar, lembra exatamente o que está no meio.
quando for par a média dos dois valores que estão no meio, ok? Com isso, podemos avançar para a primeira questão de estatística da prova IDECAN 2024, que diz o seguinte: uma nutricionista atendeu em certo dia 12 pessoas. Ela fez a média dos pesos, massa em quilograma, registrando-os em uma tabela. Então, essa tabela aqui que ela fez abaixo é a média aí, né, dos pesos dos pacientes aí, das 12 pessoas. Ou seja, cada valor aqui é o peso de uma pessoa. Na pressa, a nutricionista esqueceu de anotar uma das medidas. A gente já consegue observar qual é, ó. Olha aqui a interrogação. Mas sua secretária havia feito o cálculo da média e deixou um bilhete em cima de sua mesa com o resultado de 74,75 quilos. Ou seja, esse valor aqui que a secretária deixou é o valor da média. A medida que está faltando corresponde a... Lembra que eu disse a vocês? Ela já deu o resultado da média aqui. O processo aqui vai ser inverso. A gente vai achar um valor através da média que a gente já tem. Mas lembra que eu disse a vocês que a média ela é o quê? A soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, para essa secretária fazer a média aqui, o que é que ela fez? Ela somou todos esses valores, que são os pesos aí dos pacientes, das pessoas, e dividiu por quanto? Por 12, que é a quantidade de pessoas. E deu o resultado, 74,75. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. O que a secretária fez foi isso aqui, ó. Colocou 101 mais 98 mais 60 mais 61 mais 82 mais 94 duas vezes, ó. Mais 55 mais um valor, é a interrogação, né? Mais um valor x que a gente não conhece, a gente vai chamar essa interrogação de x, mais 36 mais 78 mais 79. Então ela somou todos esses valores e fez o quê? Dividiu por 12, achando o resultado dessa média 74,75. Então foi isso que essa secretária fez. Aí o que a gente vai fazer aqui é o processo inverso. É achar esse peso que falta, que é o x. Então a gente caiu aqui numa equação do primeiro grau. E vou pegar esse 12 e passar para lá multiplicando. Vai multiplicar aquele número, 74,75. Isso vai dar um cálculozinho legal, né? Então vamos lá. Fazendo esse cálculo aí, ó, o que é que a gente vai encontrar? 897. Então, 12 vezes 74,5 vai dar 897, já adiantando aqui o nosso cálculo. Isso vai ser igual a tudo isso aqui somado. Então, teria que somar todos esses valores aqui, ó, mais o x, né? Somando tudo isso aí, a gente vai encontrar x, né? O x que já estava lá. Vou repetir ele aqui. Mais todos esses valores somados vai dar 838. Passa para lá agora. Tá positivo é negativo. Isso vai ficar o quê? X é igual a 897 menos 838. Fazendo essa subtração, o que é que a gente vai encontrar? Vamos lá. 897 menos 838. Não dá, ó. Pede emprestado. 8, 17 por 9. Aqui 5 e aqui o 0. Então, o resultado aqui é 59. Quer dizer que o valor de x ele é o quê? 59. Nesse caso, o peso dessa pessoa é 59 quilos. Gabarito, letra D. Então, questão aí de estatística que envolve média. Professor, se ele pedisse a moda aí, ó. Lembra que eu disse a vocês, olha lá. Moda é o valor que mais se repete. Então, vem aqui, ó. Se essa questão, em vez de pedir a média, ela pedisse a moda. A moda desses dados aí seria o quê? O valor que mais se repete, a gente observa, ó. O único que está se repetindo aí é o 94. Ele se repete duas vezes. Então, ele é o valor que mais se repete. A moda aí seria 94. Então, se ele pedisse a moda,
seria igual a 94. Mediana, professor. Se ele pedisse mediana. Caso ele pedisse a mediana, a gente teria que organizar esses dados aí, em ordem crescente. Vamos organizar? Então, para organizar, a gente tem que começar do menor para o maior. Olha aqui. Olha quem é o menor. 55. Eu vou até marcar aqui, ó. Pra gente... Não, é o 36, né? Começa no 36, marcar ele aqui. Depois é o 55. 55. Depois o 59 que a gente encontrou. O 59 é isso aqui, ó. É a interrogação, né? Depois do 59 é o próprio 60. 61. Então marca esses dois já para não se perder. Depois do 61 vai ser o 78. Depois o 79. Depois do 79, 82. Depois de 82, 94. 94 de novo. 98. E por último, o 101. Então, os dados aqui já estão organizados em ordem crescente. Depois que a gente organiza, ó, a gente colocou em rol. Pessoal, quem não aprendeu, vai aprender agora. Colocamos em rol. Então, é a organização dos dados. Agora, a gente tem que verificar o quê? Se a quantidade ela é ímpar ou se ela é par. Vamos contar aí os termos. A gente já sabe que é par, né? Porque, ó, tem 12 pessoas, então tem 12 pesos aí, né? Tem 12 medidas. E 12 a gente sabe que é par. Se é par, o que é que a gente faz? A mediana vai ser a média dos dois valores do meio. Então, o que é que a gente faz? Pega o 12, que é a quantidade, divide por 2, dá 6. Pega o 6 e o próximo termo. Sempre para achar a mediana quando é par, você pega o número, divide por 2, vai achar o sexto termo. Como tem que pegar o próximo a ele, vai pegar o sétimo termo. Então vai ser a média desses dois valores, o sexto e o sétimo termo. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai pegar esse aqui e o 7. Percebe que se a gente dividir, ó, passa um traço aqui, passa um traço aqui. Ficou exatamente a mesma quantidade em cada lado. 5 aqui na esquerda e 3 e 5 aqui também na direita. Então se a gente tem a mesma quantidade, quer dizer que a gente dividiu exatamente no meio. Então para achar a mediana aí, teria que fazer o quê? Pegar esses dois valores. A sexta posição é quem? 78. Mais o 79, que é a sétima posição. E dividir por 2. A gente já percebe que como não vai dar par aqui, vai dar um número quebrado. Mas a mediana seria o resultado aí dessa divisão. Teria que pegar 78 mais 79 dividido por 2. Isso aí vai dar 157 dividido por 2. E a divisão ela vai dar um valor quebrado. Vai dar exatamente 78,5, né? É o que está no meio dos dois. Então a mediana seria esse resultado aqui, ó. Ok? Então é isso. Vamos para a próxima questão. Ficou bem claro toda essa parte de média, modo e mediana aqui na estatística. A segunda questão nos diz o seguinte: considere o conjunto de dados 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Assinala a alternativa que apresenta o valor correspondente à moda. Questão aí da VUNESP, 2023, né? E ele quer saber a moda desse conjunto de dados. Lembra, moda é o que mais se repete. Qual é o valor que mais está se repetindo aí? 5, né? Se repete aqui 5 vezes. Então a moda a gente já sabe qual é o resultado. Gabarito, letra D. Professor, muito fácil, né? Fica muito fácil quando a gente aprende. A gente sabe que é a moda. Mas imagina você não saber o que é moda. E te perguntar no concurso, tu não vai saber que é o valor que mais se repete. Mas agora, se cair uma questão dessa, você já vai saber e não vai perder uma questão dessa que é considerada fácil. Ok? Vamos avançar. Terceira questão é uma questão de média ponderada.
Tá lá no edital de vocês também. O que é média ponderada? A diferença é que aqui a gente vai ter pesos. Ponderada, né? A gente vai ter pesos, então vai ter ponderações. Então não vai ser feito com uma média aritmética simples. Aqui a gente vai ter que usar os pesos. Então, ó, em um concurso, as notas de matemática, aí ele já diz, tem peso 4. Português tem peso 3. Informática tem peso 2. De um candidato, foram 7, 8 e 6 respectivamente. Ou seja, matemática, ele tirou 7. Português, tirou 8. E de amarelo, informática, ele tirou 6, ok? Qual é a alternativa que mais se aproxima da média ponderada? Então, ele quer a média ponderada das notas desse candidato. E aqui eu trouxe a fórmula para vocês analisarem da média ponderada. Essa é a fórmula. Como é que funciona? A gente vai ter que multiplicar cada elemento pelo seu respectivo peso. Então, aqui, ó, peso 1 vai multiplicar com o elemento 1, que é o seu peso. Vai somar mais peso 2 vezes o elemento 2. E assim sucessivamente. E a gente vai dividir pela soma dos pesos. Então, a divisão aqui vai ser feita pela soma dos pesos. Então, a média ponderada é isso. A gente vai multiplicar cada nota aqui. No caso, como a gente está falando de notas, né? Matemática vai multiplicar com o seu respectivo peso, vai somar mais português vezes o seu respectivo peso, mais informática vezes o seu respectivo peso. E aí vai dividir pela soma dos pesos. Qual é a soma dos pesos, professor? Aqui, ó, peso 4, 3, 2. A soma desses pesos, tá aqui a soma dos pesos, é igual a 9. Então a gente vai dividir por 9, que é a soma dos pesos. Então vamos resolver essa questão aqui na tela. Ó. Observa. Matemática. Matemática tem peso 4, né? Qual foi a nota dele? 7, né? Então vai ser, ó, o peso vezes a nota de matemática. Mais o peso de português, 3, vezes a nota. A nota de português foi 8. Mais o peso de informática, que é 2, vezes a nota, que foi 6. Percebe que é o que ele estava fazendo aqui, ó. Peso vezes a nota, vezes o elemento. Olha na fórmula. Peso vezes elemento. Peso vezes elemento. Só fazer isso e somar. Dividido pela soma dos pesos, que é 9. Então a gente vai ter que fazer essa multiplicação em cima. 4 vezes 7, isso dá 28. Mais 3 vezes 8, 24. Mais 2 vezes 6, 12. Tudo isso dividido por 9. 12 mais 28, isso dá 40. 40 mais 24, é 64, dividido por 9. 64 dividido por 9. Vamos realizar essa divisão? Qual que chega mais próximo? Chega mais próximo vai ser o 7. 7 vezes 9 vai dar 63. Subtrai, sobra 1, né? O mais próximo é o 7. Eu já pode eliminar essas aqui. Não dá, né? Coloca o 0 e vírgula. E dá por 1. Sobra o 9 de novo. Quer dizer, subtrai por 9, né? 1 vezes 9. 9 subtrai, fica 1. Sobrou 1 de novo, adiciona o 0. Vai por 1 de novo e assim infinitamente. Então, o que mais se aproxima é o quê, ó? Letra B. A média ponderada aqui ela vai ser igual a 7,11 aproximadamente. Essa é a nossa resposta. Gabarito, letra B. Então não esquece, média ponderada é isso. Multiplica cada elemento vezes o seu peso, soma tudo isso e divide pela soma dos pesos. Então tu procura os pesos.
soma os pesos e tu vai dividir por eles, ok? E em cima tu vai realizar a multiplicação de cada elemento pelo seu respectivo peso. Só isso, ok? Equação do primeiro grau. Vamos lá para uma questão de equação do primeiro grau da FGV 2024 para oficial do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Diz o seguinte: Tio Patinhas tem 11 moedas, algumas de ouro, as demais de prata. Cada moeda de ouro vale R$ 1.200. Cada moeda de prata vale R$ 400. E as 11 moedas de Tio Patinhas valem ao todo R$ 7.600. A diferença entre a quantidade de moedas de prata e a quantidade de moedas de ouro do Tio Patinhas é igual a... Então a gente percebe que está com uma questão aqui de sistemas de equações. A gente tem que encontrar as nossas equações aqui, ó. Primeiro, observa. Ele só tem dois tipos de elementos aí, né? Ou é moeda de ouro ou é moeda de prata. E essas moedas juntas totalizam aí 11 moedas do Tio Patinhas. Olha aqui, ó. Ele tem 11 moedas. Então quer dizer que entre ouro e prata, né? Ouro mais prata dá um total de 11 moedas. Essa é a nossa primeira equação. Nossa segunda equação. Nossa segunda equação a gente já percebe que vai ser relacionada ao valor que ele tem em dinheiro. R$ 7.600, né? Ele tem ao todo R$ 7.600. Só que a gente vai ter que verificar para chegar nesses R$ 7.600, cada moeda aí tem um valor, né? Ele diz que a de ouro vale R$ 1.200, né? Então a cada moeda de ouro, ó, vai ser o quê? 1.200 vezes O. Como é que eu vou diferenciar aqui, né? Eu vou colocar assim, ó. Para diferenciar do zero, né? Então ouro vai ser o O minúsculo. Mais moedas de prata vale quanto? 400. Então a cada moeda de prata vale 400. Então, ó, 400 vezes P. Por quê? Porque se eu tiver uma moeda de prata, vai ser 400 vezes 1. Eu vou ter R$ 400, que é justamente o valor dessa moeda de prata. Se eu tiver só uma moeda de ouro, é 1.200 vezes 1, que é justamente o valor da moeda de ouro. Então, a gente tem aqui, ó, que juntos, 1.200 vezes as moedas de ouro, mais 400 vezes as moedas de prata, vai dar o total que ele tem, 7.600. Está montado o nosso sistema. Nós temos a primeira e a segunda equação. Para resolver, dois métodos: substituição ou adição. Vamos usar o método da substituição? Então eu vou isolar uma das incógnitas. Vou pegar a primeira equação e isolar o P, né? Pegar o P e jogar o O lá para o outro lado, né? Então vai ficar 11 menos o O, né? Que ele vai passar para lá para o outro lado, negativo, tá? Positivo é negativo. Agora, que eu isolei na primeira equação, eu tenho que substituir na segunda. Pega esse P e substitui aqui, ó. No lugar de P, eu vou colocar 11 menos O. Então vai ficar 1.200 O mais 400 vezes P. Quem é P? P é 11 menos O. Tudo isso igual a 7.600. A gente tem uma multiplicação aqui, ó. Tem que fazer o chuveirinho, ó. 400 vezes 11 e 400 vezes menos O. Então faz essa multiplicação. Repete aqui, ó. 1.200 O mais 400 vezes 11. Isso dá 4.400. Menos 400 vezes menos O, né? É o próprio menos 400 O. Igual a 7.600. Vamos isolar agora letra para um lado e número para o outro. Passa esse número lá para o outro lado para ficar no lado esquerdo só as letras. Então vai ficar aqui, ó. 1.200 O menos 400 O. Isso é igual a 7.600. Passa para lá o 4.400 negativo. Para cá vai ganhar espaço. 1.200 O menos 400 O vai ser 800 O. Igual 7.600 menos 4.400 dá 3.200.
O vai ser, que é a quantidade de moedas de ouro, vai ser o quê? 3.200 dividido por 800. Passo 800 dividindo. Olha lá. Chai, chai, tome, tome. Corta os zeros. Fica O é igual a 32 dividido por 8. 32 dividido por 8. Isso é igual a 4. Quer dizer que a gente tem o quê? Ou melhor, o tio Patinhas aí, que a gente não tem essas moedas. O tio Patinhas, ele tem 4 moedas de ouro. O que é que a gente faz? Ele quer saber, aí ó, a resposta. Vamos ver aí a assertiva aí, o que é que ele diz. A última afirmação, né? A diferença entre a quantidade de moedas de prata e a quantidade de moedas de ouro, ou seja, ele quer o quê? Prata, que é a diferença, menos ouro. Quanto é que vai dar isso? A gente já sabe que ouro tem 4. Então vamos colocar aqui, ó. Tem menos 4. Se ouro tem 4, para a gente descobrir quantas moedas eu tenho de prata, é só verificar aqui na primeira equação, ó. Ouro mais prata tem que dar 11. Se substituir aqui, ó, prata vai ser igual a 11 menos a quantidade de ouros, que é o quê? 4. 11 menos 4, isso é 7. Quer dizer que tem 7 moedas de prata. 7 menos 4, isso é igual a 3. Ou seja, a diferença de moedas de prata para moedas de ouro é 3. Eu tenho 3 moedas a mais aí de prata, gabarito, letra C, ok? Questão aí tranquila, é só aplicar os métodos com paciência, a gente chega lá, ok? Conjuntos. Então, conjuntos. Detalhe aqui, preste bastante atenção, porque a Banca Instituto Darwin, ela gosta muito de conjuntos, muito mesmo de conjuntos, ok? Prova aí da IBAD 2024 diz o seguinte: observe os conjuntos numéricos abaixo. Então, eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B, cada um com seus respectivos elementos. A quantidade de elementos do conjunto A união B, então lembra, esse símbolo aqui ele representa o quê? União. E na união, o que é que a gente faz? A gente vai juntar todos os elementos. Ou seja, a união B é eu juntar todos os elementos de A com todos os elementos de B, sem repetir os mesmos elementos. Ou seja, se eu tenho um elemento que aparece nos dois ao mesmo tempo, ele só vai aparecer uma vez na união. Então, como é que vai ficar isso? Ó? O conjunto A, união B, ele vai ser igual a... Vamos juntar esses elementos. Vai ser o 1, vai ser o 2 que está lá no B, ó. Vai ser o 4 que está no B, vai ser o 5 que está no A, vai ser o 8 que está nos dois, ó. Então ele só aparece uma vez. E vai ser o 12 que está no A. Então a união de A com B é eu juntar todos esses elementos. Ou seja, todos os elementos de A, mais todos os elementos de B, colocando apenas uma vez os repetidos, ó. Então, a quantidade de elementos desse conjunto união, ele quer o quê? A quantidade de elementos que tem aqui, ó. Nesse conjunto eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, gabarito, letra D. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos avançar para a próxima questão, também de conjuntos. Diz o seguinte: na figura precedente, que representa 4 conjuntos identificados por A, B, C e D, a região destacada corresponde a... Então, nesse tipo de questão aqui, o que é que a gente faz? A gente vai analisar com base nas alternativas. Não tem como a gente chegar e verificar e já saber diretamente o que é. Digo para você, nem eu aqui olhando, se olhar assim ligeiramente, eu não consigo identificar o que está representando isso aí. Até eu tenho que analisar. Então não vai ser diferente com você. Então a gente vai analisar cada alternativa para verificar que bate com essa figura, ou seja, com a representação desses conjuntos. Ele quer o quê? Essa área destacada aí, ela representa o quê? Representa na letra A, veio. Representa B intersecção com D. O que é que a gente lembra da intersecção? Esse símbolo ele quer dizer intersecção. Intersecção. O que é que quer dizer isso? A intersecção é a junção aí dos elementos repetidos dos dois conjuntos. Ou seja, B intersecção com C, eu vou pintar aqui, ó. Vai ser tudo que participa tanto de B
como também de D, que é B intersecção com D. Então, B intersecção com D seria tudo isso aqui, ó, que participa dos dois conjuntos. Porém, o que é que acontece? A imagem pintada não tem esse lado aqui, ó. Deixa eu colocar aqui borracha de área, para tirar só essa área aqui, ó. Não tá pintada essa parte, né? A parte rachurada é apenas essa aqui, ó. Então, para ser B intersecção com D, tá faltando esse pedacinho aqui. Como não tem, não pode representar aí a intersecção. Então, isso aqui está fora. Letra B. Vamos verificar. Letra B. B intersecção com C, intersecção com D. Ou seja, é a intersecção dos três conjuntos. B intersecção com C, intersecção com D, ó, é o que participa dos três. É isso aqui, ó. É somente esse pedaço. Não é a área que está pintada, né? A gente já vê que não é a área que está pintada. Então não é a nossa resposta. Também está fora. Na letra C, B menos D. O que é B menos D? Quando eu digo um conjunto menos o outro, eu quero, por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui dois conjuntos. Conjunto A, conjunto B. Quando eu digo que eu quero A menos B, eu quero somente o que participa de A, tirando B. Então só quero esse pedaço aqui, ó. O B, ele não é tudo isso aqui, ó. Vou fazer a listrinha aqui na linha do B. Ele é tudo isso. Percebe que tudo isso ficou fora? Porque eu quero A menos B. Então eu só pego o pedaço de A e tiro tudo que é de B. Então vai ser a mesma coisa aqui, ó. B menos D. B menos D é eu pegar só a parte de B e retirar tudo que é de D. Se eu retirar tudo que é de D, eu só vou pegar esse pedaço aqui do B. É a área que eu quero? Não, né? A área que eu quero, ela tá pintada aqui embaixo. Ela participa de D. Então o D ele não pode estar fora. Já não é a nossa resposta. B menos D. B menos D é a mesma coisa, a gente viu agora, ó. Seria esse pedaço. Na letra C, ele quer B menos D e intersecção com C ainda. A intersecção seria aqui, ó, esse pedaço. B menos D, intersecção com C, só seria esse pedacinho aqui. E não é o que a gente quer. Ok? Então tá fora essas duas. Só resta a letra D. Já é, a letra E, na verdade. Já é o nosso gabarito. Já é a letra E, não precisa nem analisar. Mas vamos analisar, ó. Olha na tela aí, ó. B menos C. O que é B menos C? É tudo que é de B, ó. Poderia ser isso tudo aqui, ó. Tudo que é de B e tira C. Então é tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Beleza, até aí tudo bem. Aí ele quer intersecção com D. Na intersecção com D, é o que participa de B e D ao mesmo tempo. Esse pedaço aqui ele não participa, então estaria fora, ó. Olha o que é que sobrou. Exatamente a área que a gente quer, ó. Que é o nosso gabarito, letra E. Ou seja, eu quero B menos C, então estou retirando tudo que é de C, ó. Deixa eu botar de vermelho. Tudo que é de C, eu não quero ele. E eu quero B intersecção com D. B intersecção com D, ó, é esse pedaço aqui, ó. E como eu estou tirando C, ele exclui essa parte aqui. Então fiquei só com esse pedaço que é justamente a área rachurada na imagem. É a nossa área aí que está pintada. E é a nossa resposta, gabarito, letra E. Espero que tenha ficado claro isso aqui para você entender como funciona a questão aí da representação dos conjuntos. Então não esquece disso. Se eu estou tirando menos, eu estou eliminando tudo que é desse conjunto. Se eu quero intersecção, é o que participa dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se eu quero união, é a junção de tudo. Tanto que participa só de um, como que participa só do outro, como que participa dos dois ao mesmo tempo. É a junção de tudo, ok? Vamos avançar. Progressão aritmética. Progressão aritmética também é um assunto bastante recorrente aí nos concursos. Essa questão nos diz o seguinte: qual a soma dos termos de uma progressão aritmética, né, uma PA, de termos de 50 termos abaixo? Então a gente tem essa PA aqui, ó,
começa com o elemento 2 e vai até o elemento 50, né? O A50. Ele não deu pra gente o valor, né? Aí ele quer saber o quê? A soma desses 50 termos. Para calcular a soma, a gente vai precisar o quê? Da fórmula da soma da PA. Vamos colocar aqui a fórmula da soma. Soma da PA. Lembra da fórmula? Sn, soma de n elementos, é igual ao A1, que é o primeiro elemento, mais o AN, que é o enésimo elemento, ou seja, o último elemento, vezes n, que é a quantidade de elementos, tudo isso dividido por 2. Então, percebe aqui do que a gente precisa. A gente precisa do elemento 1, precisa da quantidade de elementos, esse n é a quantidade de termos que a gente está somando, a gente já sabe que é 50 termos, ele pede para somar 50 termos. O AN, ele é o último termo dessa PA que a gente está somando, é o A50. É justamente o valor aqui, ó, que a gente não sabe, dividido por 2. Então, o que é que a gente precisa? A gente tem tudo nessa soma aí da PA, a gente tem tudo da fórmula, só não tem o AN. Então, a gente precisa achar ele, que é o A50. Agora, para achar um termo de uma PA, a gente precisa da fórmula do termo geral. É a fórmula para achar qualquer termo numa PA. Aqui, PA. Ela é o quê? A n, é o termo que eu quero achar, é igual a um ax, um termo que eu tenho, mais, abre parênteses, n menos x. O que é cada um desses, professor? O n é a posição do termo que a gente quer achar. A gente quer achar o 50. Esse n já vai ser 50. Menos x, esse x, ele é a posição do termo que eu estou usando. Vai ser um desses dois aqui. Ou vai ser o 10 ou vai ser o 2. Por quê? Essa posição aqui é o A1 e essa posição é o A2. Se eu utilizar o A2, esse x vai ser 2. Se eu utilizar o A1, esse x vai ser 1. Vezes R, e R é a razão. A gente precisa descobrir a razão dessa PA. A razão é quanto está somando, né? A gente está somando mais 8. A cada termo a gente vai somar mais 8. Quer dizer que a razão é 8. A gente já sabe a razão também. Então vamos substituir aqui para achar o A50. O A50 ele vai ser igual ao A2, eu vou usar o A2. Mais, abre parênteses, N. N é a posição do termo que eu quero achar, o 50. Menos X é a posição do termo que eu estou usando. Eu estou usando o A2. Vezes a razão, que é 8. Então, esse A50 vai ser igual ao A2. Quem é o A2? A gente olha lá na nossa PA, o A2 ele é 10. Então, eu vou substituir aqui 10 mais 50 menos 2, 48 vezes 8. Agora, a gente tem uma multiplicação e uma soma. Lembra, tem que resolver primeiro a multiplicação. Não esquece disso. O A50 vai ser igual a 10 mais 48 vezes 8. Quanto é que vai dar isso? 64. Sobe o 6. 8 vezes 4, 32. Mais 6, 38. 384. O A50, ele vai ser igual a 10 mais 384. 394. Então, achamos o valor aí do último termo dessa PA. O A50 é 394. Agora é só substituir lá na fórmula da soma. E a gente vai achar a soma aí dessa PA. Olha na tela. Então, a soma aqui de 50 termos vai ser igual o A1. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo, 2. Mais a N. O AN ele é o último termo da PA que a gente está somando. Como a gente está somando 50 termos, o último vai ser o termo 50, que ele é o 394. Vezes N, que é a quantidade de elementos. 50 dividido por 2. Então, a soma desses 50 elementos vai ser igual a 2 mais 394 vai dar 396. Vezes 50 dividido por 2. A gente pode simplificar aqui, ó. O 2 com o 396. Isso vai dar quanto? Simplificando 396 dividido por 2, isso vai dar 198. Então, a soma dos 50 elementos vai ser 198 vezes 50. Vou fazer essa multiplicação aqui do lado. 198 vezes 50
0, né? 5 vezes 8, 40. Sobe o 4. 5 vezes 9, 45. Mais 4, 49. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9, né? Então, isso aqui é 9.900. O que a gente encontra na letra é o nosso gabarito. Então, lembra, as fórmulas mais usadas são essa, do termo geral e da soma da PA. Pode ser que venham questões aí que usem essas duas fórmulas, como essa questão aqui. As duas fórmulas são as mais importantes e vai te ajudar aí na hora da prova, ok? Avançando, a gente tem aqui, ó, uma questão de geometria básica. Também está lá no edital de vocês. Essa questão aqui, ela diz o seguinte. Se 40% do perímetro de um quadrado é 16 centímetros, qual é a área dessa figura? Vamos lá, ó. Vamos entender. Ele diz que 40% do perímetro de um quadrado é 16 centímetros. A gente precisa descobrir quanto é 100% do centímetro, né? 100% do perímetro. Lembra que eu disse a vocês na aula de geometria que o perímetro ele é o quê? Ele é a soma das cercas. Ou seja, é a soma de todos os lados. Para a gente achar 100% desse perímetro, a gente vai ter que fazer uma regra de 3. 40% é 16. Quanto é 100%? E a gente vai achar aí a soma de todos os lados. Como é um quadrado, todos os lados são iguais. Né? O quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, se a gente achar o perímetro, o que é que a gente pode fazer? Dividir por 4. Porque dividindo por 4, a gente vai achar o tamanho de cada lado, porque todos os lados são iguais. Então, vamos achar aí o tamanho desse perímetro. 40% equivale a 16 centímetros. Quanto equivale aí o 100%, né? 100% equivale a quantos centímetros? A gente vai chamar de x, né? Regrinha de 3. 40 vezes x, 40x, igual a 100 vezes 16, 1.600. X vai ser igual a 1.600 dividido por 40. Corta o zero, ó. X vai ser igual a 160 dividido por 4. Esquece esse zero, ó. Esquece esse zero. 16 dividido por 4. 4. Agora adiciona o zero que eu tinha tirado. Vai dar 40. Então, o resultado do perímetro é isso aqui, ó. Esse aqui é o perímetro total. Perímetro. Esse é o perímetro. Então, a gente sabe que um quadrado... Vou desenhar aqui um quadrado para vocês, para facilitar o entendimento. A gente sabe que um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Para a gente achar o perímetro aí, a gente achou que ele é 40, né? Pra gente achar o tamanho de cada lado, é só dividir, ó. 40 dividido por 4. A gente vai achar 10. 10 é o tamanho de cada lado. Aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10. Ou seja, se eu somar todos esses lados, aí dá o total do perímetro, que é 40. Agora ele quer o quê? Qual é a área dessa figura? Então a gente já achou o tamanho do lado. Para que a gente precisava achar o tamanho do lado? Porque a área do quadrado ela é dada por lado vezes lado. Então, como a gente precisava do lado para achar a área, a gente teve que calcular o perímetro lá. Calculou os 100% e dividiu por 4, achando 10 o tamanho de cada lado. Para achar a área agora é só multiplicar lado vezes lado, que é 10 vezes 10. Vai dar 100. Resposta, letra B. Tranquilo, então, ó, vê, a gente precisava encontrar o perímetro para achar o tamanho aí de cada lado desse quadrado. Então, a gente precisa aí dessa geometria básica. Quando a Banca Instituto Dava ela coloca a geometria básica, é ter essas noções básicas. O que é o perímetro? É saber que o quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, a gente precisava dessas informações para poder dividir por 4 e achar o tamanho de cada lado. Precisou aí usar uma regrinha de 3, né? Mas uma coisa simples para a gente achar o tamanho do perímetro.
Após isso, achando o tamanho do lado, a gente precisa saber a área do quadrado. Como é que calcula ela? Que é uma das áreas aí mais simples que a gente utiliza. E também o pessoal gosta de chamar de base vezes altura, né? Quero multiplicar base vezes altura. Daria no mesmo. Como a gente coloca lado vezes lado, porque o quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, base vezes altura seria o mesmo valor de lado vezes lado. E o resultado seria 100. Então, teria que ter essa noção aí do que o edital chama de geometria básica, que realmente é a parte básica da geometria. Não tem nada de mirabolante aqui, ok? Então é isso, pessoal. Encerramos aí a nossa segunda revisão para a Guarda Civil Municipal lá de Santa Cruz do Capibaribe. Desejo para vocês uma ótima prova nesse domingo. Não se esqueçam de dar o seu melhor. Façam por merecer. Não se detenham, não desanime no meio da prova. Eu já fiz um concurso em que eu fiquei desanimado no meio da prova, que eu perguntei realmente, será que eu sei isso aqui? Será que eu estudei isso aqui? E no final, adivinha, eu fui aprovado e sou concursado, sou efetivo nesse concurso que eu fiz e que eu queria desistir no meio da prova. Então não desista, não desista. Pegue, insista até o final. Se tiver uma questão que você não sabe fazer, deixa ela para o final, mas não desista. Tente fazer tudo. Se é difícil para você, é difícil para todo mundo. Então, força, muita garra e vocês irão vencer. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.